Estamos dando prosseguimento à nossa série de pregações expondo a Epístola de Tiago. A carta que o irmão de Jesus escreveu no primeiro século à igreja que estava sendo perseguida, a igreja que estava espalhada, dispersa em diversos lugares. Então vamos dar prosseguimento à exposição sobre o tema que iremos falar essa noite. Meus queridos irmãos, o século XX, o século passado, foi um século de grandes transformações, de grandes mudanças, de grandes avanços nas ciências sociais, avanços na medicina, avanços tecnológicos. Foi no século XX que o homem pisou na Lua. Mas o século XX é um século de muitos contrastes. Alguns historiadores já têm escrito e falado que o século XX é conhecido e será conhecido como o século sangrento, o século das guerras. Para você ter uma ideia, estima-se que no século passado, e veja bem, é uma estimativa, mais de 190 milhões de pessoas morreram nas guerras. Entre as duas grandes guerras, a primeira que ocorreu entre 1914 e 1918, e a segunda que ocorreu entre 1939 e 1945, estima-se que mais de 90 milhões de pessoas morreram só nessas duas guerras. E para nossa tristeza, mais de 60% dessas vítimas eram civis. Crianças, mulheres, homens que não estavam envolvidos diretamente com essas guerras. Por isso que alguns historiadores, alguns sociólogos, antropólogos, consideram o século XX como o século mais violento da história. Irmãos, e tem sido assim desde o primeiro crime violento que a Bíblia registra, quando Caim matou o seu irmão Abel. Os conflitos, as batalhas, as guerras, elas são reais. E Tiago, ele aborda esse tema: conflitos, batalhas e guerras. Lá no capítulo 2, ele já falava de conflitos, de uma guerra que existia entre classes sociais, dentro da igreja. Vocês vão se recordar disso. Quando uma pessoa aparentava ser bem-sucedida economicamente, ele recebia um tratamento diferenciado na igreja. Tiago fala dos conflitos, das guerras existentes dentro da igreja, de irmãos usando a sua língua, usando a sua boca, usando as suas palavras para ferir outros irmãos. E tudo isso acontecendo dentro da igreja, no primeiro século. E me parece que no século XXI, o nosso século, não tem sido diferente. As guerras estão espalhadas pelo mundo. Os conflitos continuam matando pessoas e os inocentes. E dentro da igreja, as guerras e os conflitos continuam acontecendo. E Tiago vai agora e coloca o dedo na ferida. E Tiago vai agora e aborda esse tema tão interessante e tão preocupante. Tiago denuncia
as guerras, os conflitos, as batalhas. E essa noite, meus irmãos, nós vamos tratar desse tema. As principais guerras da humanidade. Tiago vai falar agora das principais guerras da humanidade. E eu peço a você, meu irmão, que abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Nós leremos até o verso 10. E vamos, com a ajuda de Tiago, identificar as principais guerras da humanidade. Tiago, capítulo 4, verso 1. E eu peço a você que acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra. Está escrito assim na palavra de Deus: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por esse momento tão especial que temos, Senhor, de ler a Tua palavra e meditar na Tua palavra. Que privilégio que nós temos. Que nós saibamos aproveitar esse tempo de uma forma especial. Quero orar por nós, quero orar por mim em especial nesse momento, rogando Tua graça, ó Deus, para que a Tua palavra seja exposta de forma adequada. Que não fale minha boca, mas que seja minha boca portadora da Tua vontade. Em nome de Jesus, que tudo que falemos aqui nesta noite seja para a edificação da igreja e para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Parece que nos dias de Tiago, no primeiro século, não são diferentes dos dias nossos, do século 21. Havia guerra entre as pessoas. As pessoas guerreavam por disputas religiosas. As pessoas guerreavam por disputas territoriais. E hoje não tem sido diferente. E nós, individualmente, enfrentamos nossas guerras, enfrentamos as nossas lutas. E Tiago, então, aborda os conflitos, as batalhas, as guerras que existem e sempre existirão. As principais batalhas, as principais guerras que nós enfrentamos. E Tiago vai elencar três batalhas, 3 guerras, que ao longo da humanidade, o ser humano tem enfrentado. E a primeira guerra que Tiago aborda, a primeira guerra que Tiago fala é do homem contra o próprio homem. Do indivíduo contra o próprio indivíduo. Do semelhante contra o próprio semelhante. E vamos abordar então esse tema
esse subtema do homem guerreando contra o homem. E Tiago então começa com uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago queria que os seus leitores fizessem uma análise para responder a origem dessas guerras, a origem desses conflitos. E interessante que Tiago responde essa pergunta com uma outra pergunta. Ele diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Meus irmãos, a guerra do homem contra o homem começa no próprio coração do homem. Está instalada no seu coração. Está instalada no seu íntimo. Está instalada na sua natureza. Tiago identifica que quando o homem peleja contra o outro homem, batalha contra o outro homem, guerreia contra o outro homem, a natureza do homem está agindo. O seu coração está agindo. Os conflitos, as guerras, têm origem dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, dentro da nossa natureza caída. A nossa imaturidade espiritual, a nossa carnalidade. Pasmem, existe crente carnal? Pasmem, existem crentes dominados pela carne. Pessoas que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que ainda não conseguiram caminhar na estrada da santidade. O seu coração, seus pensamentos, suas ações, suas atitudes são determinadas pela carne. E por isso há conflitos, e por isso há guerras. A igreja de Corinto é um exemplo clássico desses conflitos, dessas guerras pessoais, interpessoais. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Uma igreja de conflitos, uma igreja de guerras, uma igreja que havia contendas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Jorge, eu sou de João, eu sou de Pedro. E Paulo está dizendo que essas ações, essas atitudes que provocavam a rixa entre os irmãos, contenda entre os irmãos, ele chama de crentes carnais. Aqueles irmãos, que ele chama de irmãos, não tinham condições de ouvir coisas mais sólidas sobre o Evangelho, porque eram meninos na fé. E isso provocava guerras, contendas, partidarismo na igreja. E tudo isso, irmãos, estava no coração das pessoas. E não se engane e nem se iluda. Isso está no meu e no seu coração. Porque a velha criatura, a natureza caída, o homem perverso, o homem carnal está aí dentro de você e dentro de mim. E se nós não crescermos, e se nós não andarmos na estrada da santidade,
nós continuaremos sendo conhecidos como meninos espirituais, crentes carnais, lutando um contra o outro, partidários de homens. E nós devemos ser partidários de Jesus. Mas é interessante que a primeira guerra que se tem notícia não se deu aqui na terra. A primeira guerra que se tem notícia foi na região celestiais. Vejamos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A primeira guerra que se tem notícia se deu no céu. Lúcifer se rebelou contra Deus. Lúcifer teve no seu coração motivação para lutar contra Deus, se rebelar contra Deus. E sabe por que Lúcifer entendeu contra Deus? E sabe por que Lúcifer declarou guerra contra Deus? O profeta Isaías nos responde no capítulo 12, no verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi a motivação do coração do anjo Lúcifer para declarar guerra contra Deus. A busca do poder, o orgulho, a vaidade, a soberba. E do que é mesmo que Tiago está falando, irmãos? Do que Tiago fala que provoca a guerra do homem contra o homem, senão o orgulho, a vaidade, a soberba, a busca do poder? É isso que Lúcifer, que o diabo, como diz aqui a palavra, diabo e Satanás, tem fomentado no coração do homem, para o homem guerrear contra o homem, para o homem matar o homem, para o homem destruir o homem. Tiago fala das mesmas cobiças, das mesmas invejas, dos mesmos sentimentos que motivaram o coração de Lúcifer. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã querida. Se você está em contenda com alguém, se você está guerreando com alguém, e se você for sincero e sondar o seu coração, as profundezas da tua alma, por trás dessas várias razões que você diz para pelejar e guerrear contra alguém, você vai encontrar lá no fundinho do seu coração um desses sentimentos: o orgulho, a vaidade, a soberba, a busca de poder, ou qualquer outro sentimento maligno que tem movido o seu coração, que tem incendiado a sua carnalidade. Se nós formos sinceros diante de Deus, nós vamos achar motivações escusas em nossos corações para estar guerreando com o irmão, guerreando com a esposa, guerreando com o marido, guerreando com as pessoas ao nosso redor, guerreando com o irmão na igreja. Há sentimentos malignos e escusos que nos motivam. Tiago denuncia a guerra do homem contra o homem.
e milhões de pessoas têm morrido porque o homem não tem sido sincero consigo mesmo. Mas Tiago ainda fala de uma segunda batalha. Tiago ainda fala de uma segunda guerra. Ele falou da guerra do homem, contra o seu semelhante. Mas ele passa a falar agora da guerra do homem contra si mesmo. Meus irmãos, a guerra do homem contra si mesmo. Que guerra terrível essa. Que guerra que nós travamos todos os dias e o dia todo. Nós lutamos contra nós mesmos. Uma luta interior. Uma luta dilacerante. Uma luta ferrenha. Na nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 13, na seção 2, tem algo escrito muito interessante com relação a isso. Está escrito assim: esta santificação é no homem todo, porém perfeita nesta vida. Ainda persiste em todas as partes dele restos de corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 13, seção 2. Uma guerra contínua e irreconciliável. Essa guerra que se trava todo dia e o dia todo dentro de você. A carne versus o espírito. Aquilo que Tiago já havia denunciado, Paulo havia denunciado da nossa carnalidade, da nossa imaturidade, que nos leva a guerrear contra o nosso próximo. Agora ele diz que essa imaturidade, essa carnalidade nos faz guerrear conosco. Uma luta interior. E a nossa confissão de fé diz que é uma luta contínua, constante. Mas deixemos a confissão de fé, deixemos o século 17 e voltemos ao século I e vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu a esse respeito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17. A confissão de fé está repetindo o que Tiago disse. A confissão de fé está só reafirmando o que Paulo escreveu. Que dentro de você, que dentro de mim, que dentro de nós tem uma guerra diária e contínua da natureza caída, natureza pecaminosa com a natureza espiritual. Essa guerra é real, irmãos. E você sabe disso. Você tem travado essa guerra. Você tem lutado essa guerra. A grande questão, a grande pergunta: quem está vencendo? A carne? A natureza caída? A velha criatura? Ou o espírito? A natureza espiritual? A nova criatura? A luta, ela é real. Ela é tão real, é tão verdadeira, que o próprio apóstolo Paulo enfrentava essa luta. O grande Paulo, o grande missionário, o grande teólogo, o grande homem de Deus enfrentava a luta que eu e você enfrentamos. E quem disse isso
Foi ele mesmo. Escrevendo aos Romanos, ao capítulo 7, verso 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo. Agora imagine o Jorge. Que luta. Todo dia. O dia inteiro. Lutando com a natureza, guerreando com a natureza carnal, que quer fazer aquilo que não agrada a Deus, que quer desobedecer a Deus, que quer entristecer o Espírito Santo. Todo dia lutando. Uma luta cotidiana. Interessante que a carne, que milita contra o Espírito, ela quer dar frutos. Ela deseja procriar. Porque é assim que a palavra diz. Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Misericórdia. O Senhor se apiede de nós, porque essa carne pecadora, essa natureza pecadora que está em nós, quer dar esse fruto, quer produzir isso em nossas vidas, e tristemente, lamentavelmente, a carne tem dado fruto. Se nós formos sinceros diante de Deus e sinceros com a gente mesmo, nós iremos reconhecer que a carne tem dado fruto. Reverendo Hernandes escreveu no seu comentário: o nosso coração é o laboratório onde as guerras são criadas, a estufa onde elas germinam e crescem, o campo onde elas dão seu fruto maldito. O nosso coração. Essa guerra dentre nós é tão séria, é tão terrível, e ela é tão prejudicial, que ela interfere, inclusive, nas nossas orações. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 2, capítulo 4, versos 2 e 3. Essa carnalidade, quando a carne suplanta o espírito, ela prejudica, ela deturpa as nossas orações. Primeiro Tiago diz que a gente não ora. Diz: vocês não oram. Depois ele diz: olha, e vocês quando oram, oram errado. Oram pedindo coisas para o seu prazer, para o seu deleite, para a sua carne. E por isso Deus não responde. Vida corrompida, oração corrompida. Vida torta, oração torta. Vida errada, oração errada. E Deus não vai responder. Augusto Nicodemos, no seu estudo, citando João Calvino, escreveu: eles tinham seus pedidos negados porque achavam que Deus tinha de ministrar as suas paixões. Irmãos, será que hoje é diferente? Será que Calvino estaria errado hoje?
Será que nós não oramos para os nossos deleites? Para saciar nossos desejos egoístas? Motivados por interesses que não são os interesses de Deus? Os leitores de Tiago foram advertidos em função das suas orações. Quando nossas motivações são erradas, quando nossa vida é errada, a nossa oração é errada. É porque a carne está vencendo a guerra. Mas por outro lado, irmãos, o Espírito quer dar fruto. Da mesma forma que a carne quer dar fruto, quer reproduzir, quer procriar, o Espírito também quer dar fruto. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Tiago nos disse anteriormente que o nosso espelho, onde nós olhamos o nosso reflexo, é a palavra de Deus. E nós precisamos olhar para esse espelho para ver que fruto nós temos dado. Que fruto nós temos produzido nessa guerra interior, nessa batalha que nós enfrentamos dia a dia com o nosso interior, com a nossa natureza caída? É o fruto da carne ou é o fruto do Espírito? Que fruto nós temos produzido? Quem tem vencido essa guerra? Quem tem vencido o cotidiano que nós enfrentamos sempre através dessa guerra? Uma guerra interior da carne contra o Espírito. E sabe quem vai vencer? Sabe quem vai prevalecer? Aquele quem você estiver alimentando. Aquele a quem você estiver dando munição. A carne ou o Espírito. Aquele que estiver mais forte, aquele que estiver mais preparado, é que vai vencer. E você e eu fazemos parte desse processo. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos alimentamos da oração sincera e verdadeira, com motivação correta, quando nós estamos em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos alimentando o Espírito, e é o Espírito que vai vencer a batalha. Louvado seja Deus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, tem que avaliar quem é que você está alimentando. A nossa confissão de fé, no capítulo 13, na seção 2, diz que essa guerra, ela é cotidiana. Mas na seção 3, ele fala algo que nos traz alívio ao coração. Está escrito assim na confissão de fé, no capítulo 13, na seção 3. Nessa guerra, ainda que a restante corrupção prevaleça por algum tempo, contudo, através de um contínuo suprimento de força por parte do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada vence. Aleluia. E assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando sua santidade no temor de Deus. Aleluia. Há esperança para você e há esperança para nós. Nós precisamos alimentar a natureza regenerada, o novo homem. E essa natureza come palavra de Deus. Essa natureza come oração. Essa natureza come comunhão. Essa natureza está entre nós e nós precisamos alimentar essa natureza, meu irmão. A guerra do homem contra o seu semelhante, contra o próprio homem. A guerra do homem, a guerra interior, a guerra contra nós mesmos. Duas guerras que nós enfrentamos. Mas ainda temos uma terceira guerra. E Tiago fala dessa
terceira guerra. A guerra contra Deus. Por incrível que pareça, por ilógico que pareça, o homem tem lutado contra Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4, ele afirma: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago, ele é muito claro. Ele diz que existem cristãos que flertam com o mundo, que dão aquela piscadinha para o mundo, que tem o coração inclinado para o mundo. E quando o Tiago usa a palavra mundo, ele usa a palavra cosmos. E essa palavra cosmos muitas vezes quer dizer o mundo natural, o sistema criado por Deus. Mas nesse contexto, cosmos é um sistema ético. Quando o Tiago usa a palavra mundo, cosmos, ele está falando de um sistema de valores, de princípios, de ética, de moral. E esses princípios, essa ética, essa moral, esses valores do mundo, da sociedade dos dias de Tiago e da nossa sociedade hoje estão corrompidos, sujos e lameados no pecado. E eu e você sabemos disso. E Tiago diz que quando nós flertamos com esses valores, quando nós nos inclinamos para esses valores, quando nós lançamos mão desses valores, nós estamos lutando contra Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Tiago deixa claro que não é possível um cristão viver os princípios da palavra de Deus e ao mesmo tempo viver os princípios contaminados dessa sociedade corrupta e corrompida. É impossível. Tiago usa uma palavra forte. Ele chama de infiel. O termo que Tiago usa para identificar essas pessoas que querem ter amizade com o mundo e amizade com as coisas de Deus, ele chama de infiéis. O apóstolo João diz que esse mundo jaz no maligno. E a palavra mundo que ele usa é a mesma de Tiago: princípios, valores, ética e moral. João está afirmando a mesma coisa que Tiago. Esses princípios, esses valores, essa ética está corrompida, contaminada. E eu e você não podemos andar de mãos dadas com ela. Parece que nos dias de Tiago, existiam crentes que queriam andar de mãos dadas com Deus e mãos dadas com o maligno. Impossível! Inimigo de Deus, guerra contra Deus. E será que nossos dias têm sido diferentes? Será que nos nossos negócios você tem andado com a mão direita segurando a mão de Deus e a esquerda segurando a mão do maligno? Será que no seu namoro você segura a mão de Deus e segura a mão do maligno? Será que no seu casamento você está segurando a mão de quem? É impossível segurar as duas mãos. Será que os nossos interesses têm sido os mesmos interesses de Deus? Porque se não forem, você é inimigo de Deus. Se o seu interesse não for o mesmo interesse de Deus, você está guerreando contra Deus. E sabe quem é que vai perder essa batalha? Essa guerra? Sabe quem é que vai perder quando peleja que batalha contra Deus? Sabe quem perde?
Eu sei que você sabe. Citando mais uma vez o reverendo Hernandes, ele escreveu uma coisa interessante. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. O crente está casado com Cristo e deve ser fiel a Ele. Por isso que Tiago usa a palavra infiel, infidelidade. Muito relacionada ao casamento, a traição, quando um cônjuge dá aquela famosa pulada de cerca. Ou será que crente não pula cerca? Tomara a Deus que não. Tomara a Deus que não. Porque Tiago chama de infiel, da mesma forma que um homem ou uma mulher trai o seu cônjuge. Quando nós flertamos com o mundo, estamos traindo Cristo, porque estamos casados com Cristo. Ele é o noivo. Mas Tiago, ele não apenas repreende, ele apenas não aponta o defeito, ele não coloca apenas o dedo na ferida, ele aponta o caminho para a restauração. Ele aponta o caminho para resolver todas essas questões, essas três guerras: a guerra do homem contra o homem, a guerra do homem contra si mesmo, a guerra do homem contra Deus. Tiago escreve no capítulo 4, versos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso coração, o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eu destaquei alguns verbos desses versículos. Alguns verbos estão destacados ali. Sujeitai-vos. Submeta-se. Dependa. Obedeça. A quem? A Deus. Resistir. Fique firme. Suporte. Enfrente. O quê? O diabo. As tentações, a carnalidade. Resista. Chegai-vos. Aproximem-se. Compareçam. Satisfaçam. A quem? A Deus. Purificai. Lave. Limpe. Expurgue. O quê? O seu pecado. Afligi-vos. Martirizai. Fique incomodado, inquieto. Com o quê? Com o vosso coração corrompido. Converta-se. Mude a direção. Transforme o caminho. Transforme o sentido. Do quê? Da sua vida. Humilhai-vos. Sujeitai-vos. Submeta-se. Curva-se. A quem? A Deus. Meus amados irmãos, o homem tem guerreado contra o próprio homem, contra si mesmo e contra Deus. Lutas inglórias. E Tiago então nos aponta o caminho. Tiago nos aponta a direção para sermos vencedores nessas batalhas, nessas guerras. Se quisermos ser vencedores, precisamos parar de lutar contra Deus. Largar a mão do mundo e segurar apenas na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Precisamos nos aproximar dele, de Deus, a cada dia, nos purificando em santidade. Precisamos ficar incomodados com o nosso pecado, irmãos, e expurgá-lo com a ajuda do Espírito Santo. E o final de tudo isso, no final de toda essa batalha, dessa luta, Tiago nos fala algo muito interessante. E ele vos exaltará. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor.
Eu vou concluir agora. Temos lutado muitas batalhas inglórias. Temos lutado contra pessoas, lutado contra nós mesmos, lutado contra Deus. E Deus não quer que nós lutemos, pelo contrário, Ele quer lutar por nós. Deus quer lutar por você. Deus quer vencer as suas guerras. Mas enquanto nós não aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus, como diz o salmista na sua palavra, nós vamos ficar que nem peixe fora d'água, nos debatendo, nos debatendo, nos debatendo. E Deus dizendo, fica calmo, fica tranquilo, fica quieto. Eu quero lutar a sua guerra. Eu quero vencer por você. Eu creio que muitos aqui assistiram esse filme. Quem assistiu o Quarto de Guerra? Muitos irmãos assistiram o Quarto de Guerra. Interessante que aquela mulher, a personagem, uma das personagens principais do filme, ela separa da sua casa um cômodo. E aquele cômodo se transformou no quartel-general de oração daquela mulher. E ali ela lutava todo dia. Ela guerreava todo dia. Primeiro ela lutou com ela mesma. A sua falta de esperança. A sua falta de confiança. A sua falta de fé. Depois ela aprendeu a guerrear com Deus. Na presença de Deus. No poder de Deus. Na confiança de Deus. E você que assistiu o filme, você sabe o que aconteceu. Ela venceu. Porque ela lutou ao lado da pessoa certa. Ela restaurou a sua vida. Ela restaurou o seu casamento. Ela restaurou a sua família. Digo melhor. Deus restaurou a vida daquela mulher. Deus restaurou o seu casamento. Deus restaurou a sua família. Porque aquela mulher lutou ao lado do Todo-Poderoso. E Deus te convida essa noite a lutar com Ele, na força dEle, no poder dEle, não contra Ele. Porque se você lutar com Ele, na força dEle, você vai suplantar a carnalidade. Você vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Vai acabar com esses conflitos, com essas guerras interpessoais que nós vivemos a cada dia. Lute com Deus, na presença de Deus, na força de Deus, na confiança de Deus. E o apóstolo Paulo diz, que quando nós fizermos isso, procedermos assim, nós seremos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Você nasceu para ser mais que vencedor. Acabe com as lutas internas. Acabe com a luta com as outras pessoas. Acabe com a luta com Deus. Se renda ao senhorio do Senhor. E você verá as maravilhas que Deus tem reservado para a sua vida. Amém?